Amém? Vou ler outra vez. Romanos 2:1. Portanto, és indesculpável quando julgas quem quer que sejas. Diga: eu não tenho autorização para julgar ninguém. Preste atenção no que está escrito. Porque o que está escrito é lei. O que está escrito é palavra de Deus. O que está escrito é vontade do soberano. Portanto, és indesculpável. Você sabe o que é indesculpável. É aquilo que não pode ser dado desculpa. Portanto, és indesculpável quando julgas quem quer que sejas. Crente tem uma mania ruim de falar mal de todo mundo, dos políticos, da família. Ei, Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Portanto, és indesculpável quando julgas quem quer que sejas, pois te condenas. Aquele que tira uma de juiz, aquele que gosta de julgar as pessoas, se condena. É o que está escrito. Eu não estou inventando nada. É o que está escrito. Pois te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas. Naquilo em que julgas. Não se preocupe se A toma banho, se B não toma banho. Se A tem dinheiro, se C não tem dinheiro. Se D ora, se F não ora. Se preocupe não. Se tem alguma preocupação, se preocupe com a sua própria vida. Eu não ouvi um amém. Parece que isso não tem fundamento. Parece que isso não tem valor. Parece que nós estamos tão preocupados com a vida alheia, que quando ouvimos isso aqui, tomamos um choque, e aí ficamos assim: e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Porque tu que julgas, faze o mesmo. Ou seja, aquela pessoa que julga, será julgada. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: não me julgue. Porque se você me julgar, você abre a porta para que eu te julgue também. E quem não quer ser julgado, não julga. Aplauda Jesus por isso. Aplauda Jesus por isso. Você tem mão? Aplauda Jesus por isso. O tema da minha mensagem nesta noite é: não seja hipócrita. Quem ouviu, repete. Outra vez. As mulheres. Os homens. Toda a igreja. Muito bem. Não seja hipócrita.
A palavra hipócrita deriva do vocábulo grego ator, significando aquele que finge ou engana. E já começa por aí. Queremos julgar as pessoas como se nada tivéssemos de errado em nossas vidas. Quando fingimos o que não somos, o que não sentimos, ou o que não cremos, na verdade, estamos sendo hipócritas. Diga comigo, hipócrita é um ator, é um fingido, é um enganador. Hipocrisia é fingimento. Deus quer, é Deus que quer, não sou eu. Deus quer que sejamos seguidores honestos e justos. Amém? Diga assim: Deus me escolheu para ser um seguidor dele, honesto e justo. Amém? E não fingido, dissimulado, maquiado, cheio de ruge. Mas quando tira o ruge, se vê os defeitos da madeira. E a madeira está tão imperfeita, tão cheia, sabe? De ondulações que faz medo. Ouça! Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Eu só quero ouvir a voz do Espírito Santo aqui nessa noite. Se eu ouvir alguém mandando falar, conversando, eu mando calar a boca. Porque só tem um aqui que vai falar hoje, é o Espírito de Deus. O hipócrita esconde suas falhas para parecer ser muito santo. E isto é errado. Amém? E isto é errado. Precisamos reconhecer nossos erros para receber perdão e consertar a nossa vida. Há pessoas que são altamente fechadinhas. Ela fecha a sua vida de tal maneira que ninguém tem acesso, nem o próprio Deus. Nem o próprio Deus tem acesso. Sabe para quê? Para esconder as suas falhas. Eu tenho uma boa notícia para você. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Não existe trevas que esconda pecado. Por maior que sejam as trevas, ela não vai esconder pecado de ninguém. Imagine a luz. Se trevas não esconde pecado, imagine a luz. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então precisamos reconhecer os nossos erros para recebermos perdão e consertar a nossa vida. É tão fácil criticar a vida alheia. E quem faz isso é hipócrita. Porque o hipócrita vê os defeitos dos outros, mas não vê os seus defeitos. O hipócrita tem língua para falar dos outros, mas ele não fala mal dele mesmo. Você já ouviu alguém dizendo de si mesmo: eu não presto? Ele fala de terceiro,
mas dele mesmo, ele não auto se avalia. E nós precisamos, como servo de Deus, jogar fora toda a hipocrisia. Diga assim: nesta noite, em nome de Jesus, eu jogo fora toda a hipocrisia. Amém? E alguém diz assim: não, não tenho. Todos temos. Todos tiramos uma de ator, de representar o papel que não vivemos. E isso é mal. Viva aquilo que é para ser vivido, com transparência, com respeito, com seriedade. Não queremos ser julgados, mas queremos julgar. Quando alguém descobre uma falha nossa, reagimos. Ninguém tem nada a ver com minha vida. Não se meta. Se meta na sua vida. Mas na hora de julgar as pessoas, temos assunto de sobra para tecer julgamentos alheios. E isto é hipocrisia. Quem me ouve, diga amém. Hipocrisia é injustiça. O hipócrita julga os erros dos outros, ignora os seus. Ao fazer isso, o hipócrita julga e condena a si mesmo. Suas próprias palavras o apanham. As suas próprias palavras o prendem. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, porque isso também acontece no meio da igreja. Diga, irmão, seja sincero comigo. Quando tiver alguma coisa para me falar, me procure e fale. Mas não fale de mim a terceiros. Se alguém entendeu, aplauda a Jesus. Hipocrisia também é dizer que você segue a Deus, mas não obedece os seus mandamentos. Isso também é hipocrisia. É crente, ouve a palavra, mas não obedece. E a Bíblia diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Não existe crente sem obediência. Aquele que realmente frequenta a igreja é frequentador, não obedece. Mas todo aquele que verdadeiramente é crente, crente é aquele que crê. Crente não é aquele que vem na igreja. Crente é aquele que crê no quê? Na palavra de Deus. E busca viver esta palavra. Busca fazer dessa palavra um estilo de vida para si. Então é hipocrisia dizer que segue a Deus, mas não obedece os seus mandamentos. Não adianta falar de fé e não ter fé. Não adianta dizer que roubar é pecado e rouba. É hipocrisia. Não adianta dizer que realmente, olha, deixa a prostituição. E quando sai daqui está com pornografia no quarto. Isso é dizer que está na presença de Deus, mas não obedece os seus mandamentos. Muitas vezes dizemos que entregamos tudo a Deus,
quando na verdade ainda há muito que não submetemos a Ele. Quantos já entregou tudo a Deus aí? Digam amém. Desde ser hipócrita. Você podia ficar quieto, porque tudo você não entregou ainda não. É só você fazer uma avaliação. É só fazermos uma avaliação de nós mesmos. E vamos ver que não entregamos tudo. E isso é hipocrisia. Dizer uma coisa, pregar uma coisa e não viver. Eu falei aqui para a irmã Nilza. Corte todas essas pessoas que não vêm orar para dar palavra. Vai dar palavra sobre oração e nem aparece para orar? Isso é hipocrisia. Deus está cheio de pessoas que falam, mas não vivem. Deus está cheio de pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas não o obedece como Ele mesmo falou. E Ele disse, de que adianta você me chamar de Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando? E temos que atentar para isso, para o nosso modo de vida. Queremos um milagre do ano novo. Achamos porque o calendário mudou, as coisas vão mudar. Não, as coisas mudam se eu e você mudarmos. E uma coisa tem que ser realmente radical, é o nosso comportamento no que diz respeito a Deus. Porque eu posso enganar você, você pode me enganar, podemos enganar uns aos outros, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. E Deus não olha para os seus olhos, para a sua boca, para o seu lado externo, para a sua aparência. Deus olha para o nosso interior, para aquilo que somos realmente dentro de nós. E aqui o Senhor descobre se somos fingidos, se somos enganadores, se somos hipócritas, se somos dissimulados. Aqui o Senhor descobre. Você pode gritar aleluia, e entusiasmar todos. Eu posso dizer aleluia e trazer uma pregação que retire lágrima de vocês. E o Espírito Santo me acusar e dizer assim, você é um hipócrita. Se você vivesse a metade do que você prega, você seria outro. Quem está entendendo, diga amém. O cristianismo não promove hipocrisia. O cristianismo condena a hipocrisia. Condena. Muitas vezes dizemos que entregamos tudo, quando na verdade ainda falta muito para submetermos a Deus. Mas Deus perdoa. Deus perdoa. E todo aquele que se arrepende, Deus trata, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Amém? O que acontece? O que é que vai acontecer com os hipócritas? Vamos ler Mateus 13, 41. Mateus 13, 41. Eu vou ler, depois você lê também na sua versão. Mandarão o Filho do Homem seus anjos. Jesus vai mandar os seus anjos. E eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que comete iniquidade. Amém? O que quer dizer isso? Quer dizer que os hipócritas, os fingidos, os farsantes, o disfarçado, eles serão tirados do reino de Deus. Amém? É isso que quer dizer. Jesus vai mandar os seus anjos e ele vai colher do seu reino tudo o que causa escândalo,
e os que cometem iniquidade. Ei, irmão, levante a sua mão direita e diga: eu pertenço a um reino que o Senhor não tolera iniquidade. Você está pensando que Deus só quer realmente pessoas consagradas, santas, lá no céu? Não. Lá é reino dos céus. Lá é reino dos céus. E aqui é o reino de Deus. A igreja é o reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. Imagina uma igreja que prega aquilo que não vive. Imagina um pastor que diz: vocês precisam ser como José, venceu o adultério. E ele casou de novo por causa de adultério. Não por ser vítima, mas porque fez da mulher uma vítima. Se engraçou com a secretária ou com a irmã bonita da igreja e disse: velha, vai para o raio que o parta, porque agora eu tenho uma novinha para me casar, para fazer a obra de Deus. E depois o discurso dele é: não adulterareis. Façam como José, que fugiu do adultério, mas ele não fugiu. São falsos líderes, hipócritas. Quem está me entendendo, diga amém. Prega uma coisa e vive outra. Cobra uma coisa da igreja, mas ele mesmo não vive. Hipócrita. Abre Mateus 7 e leia versículo 3 a 5. O hipócrita é assim. Ele enxerga os erros alheios. Ele vê o cisco no olho dos outros. Mas no olho dele tem uma trave. Está escrito: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá para a viga? É uma viga que está no teu olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Aí Jesus chama daquilo que é merecedor. Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e não, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quem entendeu, diga amém. Você entendeu? Temos centenas de milhares de pessoas assim. Ele está doente, mas quer curar os outros. Ele está precisando de uma palavra de libertação, mas quer libertar os outros. Amém? Se você não estiver bem, não maqueie. Se você não estiver bem, assuma. Seja transparente. Seja aquilo que Deus é. Puro. Deus não maqueia. Deus não chega aqui e diz assim: olha, eu vou lhe dar, mas eu estou com ódio de você, e eu vou disfarçar esse meu ódio. Deus não é assim. E nós precisamos deixar de ser assim. Às vezes não estamos bem com a pessoa e fingimos. Não aceitamos a pessoa por ela não fazer parte do nosso modelito e nem do nosso grupo seleto de amizade. Distanciamos, rejeitamos, fingimos. Fingimos até que amamos. É fácil fingir entre marido e mulher.
Até na relação sexual pode haver o fingimento, mas não é para ser assim. Não é para ser assim. Porque queremos tirar a viga dos olhos alheios, se nós estamos com um pedaço de pau tão grande no nosso. Outro texto. O hipócrita não merece confiança. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, eu quero confiar em você. Em nome de Jesus, não finja comigo. Quem entendeu, aplauda a Cristo por isso. A pior coisa que tem é ser fingido. Ser fingido. Não se aproximar das pessoas com o coração. Se aproxima com as palavras, com bajulação, mas bajulação enganosa, frívolas, não sinceras. Quando precisamos corrigir as pessoas, achamos que fazemos muito bem corrigindo, difamando, falando da vida dela para terceiros. Amém? Eu quero lhe dizer uma coisa. Se você tiver alguma coisa contra essa mensagem, me procure e fale. Não vá falar para os outros. Porque aí demonstra que é hipócrita. Eu não gostei da pregação do pastor, viu, Mateus? Eu não gostei da pregação dele. Aí vai falar para Mateus. Vai falar para Alice. Fala para mim. Porque eu vou dizer que Deus mandou pregar para me corrigir e corrigir você também. Você está me entendendo? Hipócrita não merece confiança. Provérbio 25, 19. Olha como é, olha como é. Como o dente estragado, o pé deslocado, é a confiança no hipócrita. Na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade, o hipócrita vai lhe deixar na mão. E a Bíblia diz que é como ter um dente quebrado. Quem tem um dente quebrado tem a boca quase toda sensível. Vai apertar um osso? Não vai. Vai triturar algo mais forte? Não vai. Quem tem um pé deslocado manca. Quem tem um pé deslocado dói. E confiar no hipócrita, está escado ele chutar o outro tornozelo. Por isso a Bíblia está dizendo aqui que não é para confiar nele, não. É a Bíblia que está dizendo. Como um dente estragado ou um pé deslocado, é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Na hora da sua dificuldade, encontre parceiros. Na hora da sua dificuldade, encontre pessoas que você pode confiar. Na hora da sua dificuldade, encontre pessoas que você pode se abrir. Porque se você se abre para um hipócrita, ele ri da sua situação e depois espalha a sua vida para quem não deve. É assim que funciona. Quem está entendendo, diga amém. Por isso o tema nessa noite é esse: não seja hipócrita. Não seja fingido. Não seja ator. Aquele que representa um papel.
Amém? Eu sou assim. Em casa eu sou assim. Na rua eu sou assim. Na casa dos outros também eu sou assim. Amém? Eu não sou diferente por chegar na sua casa, não. Eu chego na sua casa, eu sou isso aqui. Amém? Não sou diferente, não vou botar uma outra face. Não, eu vou fingir alegria, ou vou fingir tristeza na casa de Mateus. Não, eu vou ser eu mesmo. Tem horas que eu sou brincalhão, tem horas que não sou. Sou assim. E glorifico a Deus por ser assim. Amém? Você sabia que a hipocrisia contamina e é contagiosa? Ela contamina e é contagiosa. Nos preocupamos com a AIDS, nos preocupamos com a tuberculose, nos preocupamos com a gripe. Vou me vacinar para não pegar gripe, vou tomar vacina anti-sarampo, porque o sarampo é contagioso. Ei, o fingimento, a hipocrisia também contamina. Um fingido perto de outro vai se tornar fingido. Quem está entendendo, diga amém. Diga assim, graças a Deus, porque Deus está falando comigo. Amém? Lucas capítulo 12. Lucas 12. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras. Tinha gente, viu? Muita gente nessa reunião. Muita gente. Parece até o sonho que eu tive. Aquele templo de 3 andares superlotado. Era uma multidão grande. Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Amém? Jesus não estava preocupado com o que os fariseus pregavam. Mas Jesus mandou os discípulos terem cuidado para o modo de vida que os fariseus viviam. Porque os fariseus pregavam uma coisa e viviam outra. Amém? Toque no abençoado que está do seu lado e diga: a ordem de Deus é viver o que prega. Aí você me diz: eu não sou pregador? Está falando contigo, pastor. Está falando comigo mesmo. Mas você não é pregador, mas você é membro do corpo de Cristo. E o membro do corpo de Cristo não tem um inútil no reino de Deus. Você pode não ter eloquência para pregar, mas você tem vida para pregar. E a maior pregação não vem pelo discurso, a maior pregação não vem pela eloquência, a maior pregação vem pela vida. Você entendeu? Então você é um pregador. Os fariseus foram censurados porque não viviam aquilo que eles ensinavam. Há muito tempo atrás eu ouvi alguém dizer que era a doutrina.
Jesus estava mandando ter cuidado com a doutrina. Não era só isso não, era com a hipocrisia, com o fingimento, com o teatro que eles viviam. Eles se vestiam de crente, mas o comportamento não era de crente. Eles se chamavam sábios, queriam o reconhecimento de mestre, mas o verdadeiro mestre é aquele que vive o que ensina. Posso ouvir um amém? Por que você não glorifica a Deus? O verdadeiro mestre é aquele que vive o que ensina. Amém? Os melhores professores de medicina, eles sabem minuciosamente o que é um coração. Eles sabem. Eles lidam com aquilo. E Jesus disse: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser reconhecido. Olhe para mim, por favor. Se nós formos hipócritas, ou se nós continuarmos na nossa hipocrisia, um dia a nossa hipocrisia vai nos envergonhar. Amém? Vai nos envergonhar. Por isso, é uma coisa pessoal. Tudo aquilo que eu sou, eu boto para fora. Tudo aquilo que eu sou, eu boto para fora. Eu botei tudo para fora da minha vida quando conheci a Josefa. Tudo da minha vida eu botei para fora. Eu sou assim, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Já fiz tudo que eu já fiz, eu falei para ela. Essa semana ela estava dizendo que casar é bom. E que ela se casaria de novo. Aleluia. Amém? O que sustenta a vida do casal, o que sustenta a vida da igreja, é a verdade. Jesus disse: conheçam a verdade, porque será a verdade que vai vos libertar. Amém? Esse negócio de ser crente e começar a filtrar a palavra. Você não é crente? Não é mesmo, você é hipócrita. Começa a filtrar a palavra. Bem, eu não gosto do dízimo porque fulano falou, que não é porque ciclano falou. Eu não gosto daquela oração, eu não gosto daquilo outro, eu não gosto daquele mandamento. E vem para a igreja. É igual o ateu. O ateu é um hipócrita. Quer porque quer provar que Deus não existe. É muito mais difícil provar que Deus não existe do que provar sua existência. Então é muito mais fácil ceder à palavra do que resistir a ela. Quem quiser resistir à palavra, resista, para ver se ela vai mudar e deixar de ser a palavra. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Diga: a palavra nunca vai deixar de ser a palavra. Ela não vai mudar. Deus não vai fazer artigo 2 mudança lá no código da minha lei. Porque os irmãos da igreja missionária apacentar não concordam naquele mandamento. Eu, Deus, estou dando aqui uma brecha para eles.
O que está escrito é o seguinte: todo aquele que obedecer será chamado meu discípulo. E acabou. Todo aquele que quer ser discípulo de Jesus tem que fazer o que ele ordenou. Acabou. Não, mas eu quero ser religioso. Tá bom, você fica com o título de religioso. Eu quero ser, assim, religioso pop. Será um religioso pop. Mas discípulo de Jesus e cidadão do céu é aqueles que negam a si mesmo, toma todo dia a sua cruz e segue a Jesus. Amém? Diga comigo: o hipócrita aparenta uma coisa, mas é outra. Mateus 23. Mateus 23, 27 e 28. Olha o que foi que Jesus falou. Não foi eu não, viu, irmãos? Ah, se eu tivesse, uma mensagem dessa. Mas quem tem essa mensagem é Jesus. Está na Bíblia, está na Bíblia. Eu apenas aqui organizei alguns versículos. A mensagem está na Bíblia. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, atores fingidos. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisias e de maldade. Amém? Hoje tem estrela gospel, mas a vida, não tem brilho nenhum. Hoje tem pregadores pop, se veste tão bonito, parecendo até o tempo dos fariseus. Mas a vida é uma bagunça. Se você, amado, chegou até aqui, e Deus está revelando que a sua vida está uma bagunça, clame a misericórdia de Deus. Se permita ser autêntico. Se permita ser um verdadeiro servo do Senhor. Pare de questionar a Bíblia. Pare de achar o que os outros são os problemas. Nós achamos que os problemas são os outros para a nossa vida. Achamos que o presidente é o problema. Achamos que os magistrados são os problemas. Achamos que até Deus mesmo é o problema. O problema da minha vida sou eu mesmo. Quando eu erro, que a minha esposa vem me corrigir, eu vou logo dizendo: o erro é meu. Eu não deveria ter confiado. Eu não deveria ter mudado de opinião. Eu deveria ter ficado na palavra. Não justifique nada, amado. Assuma. Amém? É muito comum no casal cristão: a minha mulher não presta, o meu marido é isso e aquilo. Veja onde está o erro e corrija. O diabo não precisa de mim, não.
para colocar as pessoas no inferno. Ele já sabe fazer isso muito bem. Você entendeu o que eu disse? O diabo não precisa de mim, não. E diga assim, nem de mim também. Ele já sabe fazer isso muito bem. Ele já sabe perturbar famílias. Ele já sabe colocar marido contra mulher, filho contra pai. E por aí vai. O diabo já sabe. O diabo já sabe. Agora eu vou me associar a ele. Eu vou me associar à verdade, à palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. E Jesus disse para eles, diga assim, ainda bem que foi para eles. Agora eu digo, cuidado para que ele não esteja falando para nós. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Os crentes agora querem justificar pecados. Na Bíblia está dizendo, e macho e fêmea os fez. Deus fez macho e fêmea. Agora o homem está dizendo bem assim, não. Agora vamos criar um modo para a gente realmente sustentar que o sexo é uma escolha livre. Vamos dizer na escola que o homem não nasce homem, ele nasce o que ele quiser, ele nasce lá qualquer coisa, mas na área sexual, onde é que fica a palavra efeminado da Bíblia? Se o homossexualismo agora é justificável, se a prostituição agora é profissão, se o adultério é porque aquela não prestava, gênio ruim. Não, ela não prestava. Aquela mulher, o casamento já tinha acabado há muito tempo. Mas e a Bíblia? Eu não sei mais o que é pecado. Com tanta hipocrisia. Não sei mais o que é pecado. Mas a palavra do Senhor diz que toda transgressão é pecado. Eu posso não saber, eu posso não querer aceitar, mas aquela palavra que permanecerá para sempre, que é a palavra de Deus, diz que toda transgressão é pecado. E acabou. E pecado não se justifica. Pecado se usa um meio de ser perdoado. E Deus é o perdoador dos nossos pecados. Quem crê, diga amém. Para finalizar, nós vamos ler 2 textos. O primeiro texto que vamos ler encontra-se em 1 de Pedro 2:1. 1 de Pedro 2:1. A hipocrisia deve ser deixada e deve ficar ausente de nossas vidas. Ouçam a lista do que Pedro falou, inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, livre-se de toda maldade. Diga, maldade. De todo engano. Diga, engano. E o que é que vem em seguida? Como? Fingimento. E fingimento é o quê? Não sabe não? Eu vou dizer hipocrisia. Fingimento é hipocrisia. Olha aqui a lista.
maldade, engano, hipocrisia, inveja e o que mais? Como? Maledicência, né? Sinônimo de murmuração, maledicência. Murmurar é falar mal, maledicência é falar mal. Poxa, ficamos brincando com a verdade, amado. Achamos que Deus está tocando foguete. Pô. Alexandre acabou de falar mal do pastor fulano de tal. Alexandre acabou de falar mal das ovelhas do rebanho de tal pastor. Achamos que isso nos dá ponto no céu. Não dá não, amado. Nos desqualifica como cristão, como servo de Deus. Se você não pode falar bem, cale a boca. Mal também não fale. Porque Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Alguém esteve lá na minha casa e começou a falar do presidente. É autoridade. É autoridade. Aqui nessa casa não se fala mal de ninguém. Amém, irmão? A gente pode jogar tudo fora. Todo o nosso glória a Deus a gente pode jogar fora quando chega em casa. Aqui é glória a Deus, é aleluia, para o céu eu vou, e é aquela cantoria maravilhosa. Mas quando chega em casa, tudo vai por água abaixo. Último texto. Provérbios 26, 23. Provérbios 26, 23 a 26. Escute, como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Aquele que fala bonito, aquele que tem um português bem refinado, pode ter um coração muito perverso. Amém? Não é o falar bonito que impressiona, é viver a verdade que impacta. Alguém entendeu? Na sua versão pode estar diferente. Alguém quer ler como está na sua versão aí? Está vendo? Pois é, falsidade. Continue. Está vendo? Tem aqueles que falam mansinho. Aí chega, meu jovem mancebo de qualidade, cheio de filosofia, mas o coração é o conselho da Bíblia, amado. Como uma camada de esmalte, como aquilo ó, que cobre, que maqueia o vaso. São os lábios mistosos, são os lábios bajuladores, mas o coração pode ocultar uma grande maldade. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios. Tem gente que está cheia de ódio,
mas disfarça com as palavras. Por quê? Porque no coração abriga falsidade, maldade, impureza. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. E por fim, ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. O dissimulado, o fingido, o hipócrita não ficará escondido. Um dia ele vai se revelar. Um dia ele revela a sua própria identidade. É igual a cobra. Alguém disse bem assim, a cobra é mansa, mas é cobra. Um dia ela picou. E alguém chegou para ele e disse bem assim, mas a cobra não era mansa? Mas era cobra. Assim é o hipócrita. Ele fica maquiando, maqueia a vida dele. E além de maquiar a vida dele, fica maquinando o mal. Não, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. E cuidado. Cuidado para não confundir omissão com hipocrisia. Omissão com hipocrisia. Tem gente que é omissa e acaba desenvolvendo na sua vida a hipocrisia. A falta de transparência. A falta de mostrar aquilo que verdadeiramente é. Se coloque em pé em nome de Deus.